Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 41. Uma única força conservativa, F de x, age sobre uma partícula de 1,0 kg que se move ao longo de um eixo x. A energia potencial, U de x, associada a F de x, é dada por U de x é igual a menos 4 vezes x vezes E elevado a menos x sobre 4 joules, em que x está em metros. Em x igual a 5,0 metros, a partícula possui uma energia cinética de 2,0 joules. Letra A. Qual é a energia mecânica do sistema? Como a única força que age sobre a partícula é conservativa, a energia mecânica do sistema tem o mesmo valor em todos os instantes do movimento. Então, se calcularmos a energia mecânica do sistema quando a partícula está em x igual a 5,0 metros, teremos a energia mecânica do sistema em qualquer instante. A energia mecânica é igual à soma da energia potencial e da energia cinética. M é igual a U mais K. A energia cinética da partícula, nesse ponto, foi informada no problema. A energia potencial é o U de 5,0, que é menos 4 vezes 5,0, que é o x, vezes E elevado a menos 5,0 sobre 4. Efetuando esses cálculos aí, dá menos 5,73 joules. Então, a energia mecânica é M igual a menos 5,73 mais 2,0, que dá menos 3,73 joules. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas informadas, ele se torna a energia mecânica é igual a menos 3,7 joules. Letra B. Faça um gráfico de U de x em função de x para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 10 metros e plote, no mesmo gráfico, a reta que representa a energia mecânica do sistema. O valor da função em x igual a 0 é, o U de 0 vai ser menos 4 vezes 0, vezes E elevado a menos 0 sobre 4, que dá 0. O valor da função em x igual a 10 metros é, o U de 10 é igual a menos 4 vezes 10, vezes E elevado a menos 10 sobre 4. Efetuando esses cálculos aí, dá menos 3,28 joules. Podemos determinar os intervalos em que a função é crescente ou decrescente, estudando os sinais da derivada neste intervalo. A derivada da função é U' de x é igual. Como o U de x é um produto de funções, vou usar a regra do produto, que é a derivada da primeira função, a derivada de menos 4x é menos 4, vezes a segunda função, E elevado a menos x sobre 4, mais a primeira função, que é menos 4x, vezes a derivada da segunda. A derivada de E elevado a menos x sobre 4, a gente pega a derivada do que está no expoente, a derivada de menos x sobre 4 dá menos 1/4, vezes a função E elevado a menos x sobre 4. Se a gente fizer a multiplicação aí, dos parênteses, vai ficar menos 4 vezes E elevado a menos x sobre 4. E quando eu multiplicar menos 4 por menos 1/4, dá 1. Então fica mais x vezes E elevado a menos x sobre 4. Colocando E elevado a menos x sobre 4 em evidência, fica x menos 4 vezes E elevado a menos x sobre 4. A derivada será nula quando x menos 4 vezes E elevado a menos x sobre 4 for igual a 0. Como E elevado a menos x sobre 4 é sempre positiva, né? A função exponencial é sempre positiva, ela será nula quando x menos 4 for igual a 0, ou seja, quando x for igual a 4. O valor da função neste ponto é o U de 4, que é menos 4 vezes 4, vezes E elevado a menos 4 sobre 4, que fazendo essas operações aí dá menos 5,88 joules. A derivada será nula neste ponto. Como a função exponencial é sempre positiva, o que define o sinal da derivada é a expressão dentro dos parênteses.
como trata-se de uma função do primeiro grau e o termo de x é positivo, seu gráfico é uma reta crescente. Então, a derivada é negativa para x menor que 4 e positiva para x maior que 4. Para sabermos se este ponto é um ponto de máximo ou mínimo, vamos estudar os sinais da derivada segunda. Derivando a expressão para a derivada, fica o duas linhas de x vai ser. Aí a gente tem novamente um produto de funções, né? X menos 4 vezes e elevado a menos x sobre 4. Então, é a derivada da primeira função, a derivada de x menos 4 é 1, vezes a segunda, e elevado a menos x sobre 4, mais a primeira função, x menos 4, vezes a derivada de e elevado a menos x sobre 4, que já fizemos, que dá menos 1 sobre 4, vezes e elevado a menos x sobre 4. Então fica e elevado a menos x sobre 4, e quando eu fizer a multiplicação aí, escrevendo primeiro, quando eu multiplicar o x por menos 1 sobre 4 dá negativo, e o menos 4 vezes menos 1 sobre 4 fica positivo. Então, escrevendo primeiro, fica 1 menos x sobre 4 vezes e elevado a menos x sobre 4. Como temos e elevado a menos x sobre 4 nos dois termos, a gente pode colocar em evidência. Então, fica 1 mais 1 menos x sobre 4 vezes e elevado a menos x sobre 4, que dá 2 menos x sobre 4 vezes e elevado a menos x sobre 4. A derivada segunda será nula quando 2 menos x sobre 4 vezes e elevado a menos x sobre 4 for igual a zero. Como anteriormente, e elevado a menos x sobre 4 nunca se anula, é sempre positiva. Então, essa expressão será nula quando 2 menos x sobre 4 for igual a zero. Se a gente multiplicar toda a expressão por 4, teremos apenas coeficientes inteiros. Fazendo isso, dá 8 menos x é igual a zero, então é x igual a 8 metros. A derivada se anula neste ponto. O valor da função neste ponto é o u de 8, que é menos 4 vezes 8, vezes e elevado a menos 8 sobre 4. Efetuando esses cálculos aí, dá menos 4,33 joules. A derivada segunda será nula neste ponto, e este é o possível ponto de inflexão em que a função pode mudar de concavidade. Como a função exponencial é sempre positiva, o sinal da derivada segunda é determinado pela expressão dentro dos parênteses. Como trata-se de uma função do primeiro grau e o termo de x é negativo, seu gráfico é uma reta decrescente. Então, a derivada é positiva para x menor do que 8 e negativa para x maior do que 8. Com essas informações, podemos esboçar o gráfico da função no intervalo citado no problema. A função passa pela origem e decresce, já que a derivada é negativa, até chegar no ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada é positiva, até o ponto em que x é igual a 10 metros. A função é côncava para cima, quando x é menor que 8 metros, e côncava para baixo, quando x é maior que 8 metros. O gráfico da função terá o aspecto mostrado. A reta que define a energia mecânica é uma reta horizontal, passando pelo ponto menos 3,7 joules. Use o gráfico do item B para determinar, letra C, o menor valor de x que a partícula pode atingir e D, o maior valor de x que a partícula pode atingir. Os pontos pedidos são os pontos de retorno da partícula, ou seja, as posições para as quais a energia cinética é nula e a energia mecânica do sistema está toda na forma de energia potencial do sistema. Nestes pontos, a energia potencial é igual a menos 3,7 joules, que é o valor que calculamos na letra A. Estes pontos são exatamente os pontos de interseção com a reta que representa a energia mecânica do sistema. O menor valor é x igual a 1,3 metros e o maior valor é x igual a 9,1 metros. Use o gráfico do item B para determinar, letra E, a energia cinética máxima da partícula e letra F, o valor de x para o qual a energia cinética atinge esse valor. A energia cinética será máxima quando a energia potencial for mínima, que acontece em x igual a 4,0 metros. Neste ponto, a energia potencial é igual a menos 5,88 joules.
A energia cinética neste ponto é, o K máximo vai ser a energia mecânica do sistema menos a energia potencial neste ponto. Então é menos 3,73, que é o EM, menos 5,88, que é a energia potencial no ponto. Então dá menos 3,73 mais 5,88, que dá 2,15 joules. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. A energia cinética máxima vai ser 2,2 joules. Letra G. Escreva uma expressão para f de x em newtons em função de x em metros. Quando resolvemos o problema anterior, vimos que quando a partícula se move em apenas uma dimensão e atua sobre ela uma força conservativa, a força é igual a menos a derivada da energia potencial em relação a x. Então, o f de x é menos du dx, ou seja, menos x menos 4 vezes e elevado a menos x sobre 4. Esse sinal negativo vai inverter a ordem dos termos dentro dos parênteses. Então fica 4 menos x vezes e elevado a menos x sobre 4. Letra H. F de x é igual a zero para que valor finito de x? A função será nula no ponto em que a derivada da energia potencial é nula, ou seja, em x igual a 4,0 metros, como já vimos antes.